Vamos lá, Comitê de Retomada dos Eventos. Agora, por gentileza, o áudio coletiva, governador Belivaldo Chagas. A partir daí há uma queda que, inclusive, está servindo de, eu diria, de estudo por parte de outros estados e de técnicos e cientistas. Por que houve essa queda? Talvez tenha sido fruto do trabalho de todos nós para que a gente pudesse realmente segurar a onda de crescimento e chegar a esses números favoráveis de hoje. O senhor falou que não existe... O governador Belivaldo Chagas concede uma entrevista coletiva à imprensa, anunciando as mudanças, principalmente para as atividades especiais. Vamos ouvi-lo. Há a possibilidade de começar o retorno de aulas a partir de 15 de outubro. Nós estamos acompanhando números, repito, para a gente ver se realmente a gente já atingiu o nível de imunidade de rebanho. Quando isso acontece, significa dizer que pelo menos 20% da população já sofreu o contágio. Isso nos dá uma certa segurança. Para isso, a gente precisa de 3 meses de queda consecutivo. A gente começou a ter queda, portanto, a partir de 15 de julho. Então, se você pega 15 de julho, você vai para 15 de agosto, 15 de setembro, 15 de outubro. 3 meses de queda constante é o mesmo que dizer, sim, nós temos, né, o efeito do que se chama imunidade de rebanho, que é diferente quando isso acontece com o ser humano. Então a gente tem que ter essa preocupação. O que é que isso pode significar dizer? Que Sergipe teve realmente uma onda de contágio muito forte, rápida, crescente e agora provoca essa queda. Então isso permanecendo, vai ser bom para todos nós. Ainda assim é importante que se diga uma coisa. Nós chegamos, em alguns momentos, a um total de 700 pessoas internadas por dia na rede pública privada, na rede pública e privada, hospitalar. E me refiro aí a enfermarias e UTIs. Ontem nós chegamos a 222, portanto uma queda drástica. Mas a gente ainda está segurando esse número, 220 a 230 pessoas internadas. A gente precisa cair desse número de 200, para que a gente não tenha um retorno de ocupação. Nós tínhamos 209 leitos de UTI, hoje estamos com 185, mas precisamos fechar uma parte desses leitos de UTI, UTI Covid, para que eles sejam reabertos para cirurgias eletivas. Nós temos hoje uma fila de 2.500 cirurgias pendentes, cirurgias eletivas, e precisamos voltar a fazer essas cirurgias. Para isso, o que é que eu vou precisar? Dos leitos de UTI. Então a gente vai diminuir a quantidade de leitos de UTI Covid para aumentar os leitos para cirurgias eletivas. Governador, boa tarde para o senhor. Estamos ao vivo para a TV Atalaia, TV do Povo Sergipano. Explique alguns detalhes para a gente sobre essas atuais determinações desse novo passo em relação às atividades especiais. Bares e restaurantes terão capacidade para funcionar com 75%, agora com horário mais diferenciado, é isso? Sim, veja, a partir dos números que têm sido favoráveis, nós vamos agora atuar no sentido de sair ampliando essas atividades. E em relação a bares e restaurantes, estarão permitidos, né, a funcionarem todos os dias, com horário ampliado das 6 às 0 hora. A questão da operação desse estabelecimento no que diz respeito a buffet, self-service, rodízio, tudo liberado. Agora, há ainda, né, uma questão relacionada àqueles shows de voz e violão que a gente tem em alguns estabelecimentos, que a gente permitiu que isso aconteça, que isso possa voltar a acontecer, somente a partir do dia 25 de setembro, desde que até lá a gente não tenha aumento dos nossos casos. Se a gente continuar do jeito que estamos, caindo cada vez mais, claro que vai ser permitido, mas eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer um apelo. Há situações em que alguns bares e restaurantes não estão respeitando os protocolos. Nós tivemos casos seríssimos, principalmente na nossa orla, no decorrer desse final de semana. Aí veio aquela crítica, porque não houve, né, a permissão para que bares e restaurantes funcionassem na segunda-feira, 7 de setembro, porque era feriado. Ora, não respeitaram no sábado, não respeitaram no domingo, iam respeitar na segunda? O que a gente quer é preservar a vida das pessoas. Muitos respeitaram, é fato. Alguns não respeitaram e acabam prejudicando os demais. A partir do dia 25 de setembro, então, passa a ser autorizado, se tudo der certo, se os números continuarem caindo em relação ao número de pessoas infectadas, a partir do dia 25 de setembro fica autorizado o quê e em quais situações, governador? 25 de setembro só a questão de pequenos shows, voz e violão. As demais atividades nós estamos liberando a partir do dia 14, já na próxima segunda-feira. Em relação, por exemplo,
a cursos, né, pequenos cursos, né, cursos técnicos profissionalizantes, vai ser permitido que se faça isso também. A questão relacionada às academias, nós estamos autorizando a ampliar a quantidade de pessoas. A ocupação passa a ser de 50% para 75%. Atividades religiosas também aumentou de 50% para 75%. Os shoppings estão autorizados também a aumentar sua capacidade para 75%. Enfim, uma série de atividades a partir do dia 14. Cinema, teatro, circo continuam fechados. Essas atividades a gente vai segurar um pouco mais para que nas próximas reuniões a gente possa deliberar, né? E aí a gente inclui também a questão extremamente importante, sabemos, mas a questão relacionada ao retorno às aulas. Essa é complexa e a gente vai deixar para que isso aconteça somente a partir do dia 15 de outubro. Acredito sim que, continuando do jeito que está, a partir do dia 15 de outubro a gente volta com as aulas, mas não na sua totalidade. Talvez a partir do terceiro ano do curso médio, por conta do Enem. Mas enfim, não há nada decidido. Temos protocolos prontos, mas vamos acompanhar os números da pandemia. Há uma preocupação com as crianças menores de 10 anos nesse processo de estudar a retomada das aulas, né, governador? Veja, a questão no momento de crianças menores de 10 anos é exatamente para esses pequenos cursos, né? Às vezes você tem uma escolinha, né, cuja atividade envolve uma criança, né, escolinha de futebol. A gente proíbe que crianças de 10 anos abaixo participem. Então, os protocolos estão estabelecidos. A resolução vai estar publicada amanhã no Diário Oficial. Colocamos tudo a partir do dia 14, exatamente para que tenhamos tempo de dirimir as dúvidas. E o apelo que volto a fazer é que a sociedade continue contribuindo, colaborando, fazendo o seu dever de casa, utilizando-se da máscara, para que a gente continue com esses números bons e com isso a gente volte cada vez mais à nossa normalidade. A gente agradece, governador Belivaldo Chagas, por suas informações. Nós vamos trazer detalhes no Jornal do Estado logo mais à noite aqui na TV Atalaia, mas eu vou fazer um pequeno resumo. Academias passam então a ter a capacidade de 75%, bares e restaurantes também passam a ter a capacidade de 75% e passam então a ter autorização para funcionar das 6 horas da manhã até meia-noite. Por enquanto, escolas, faculdades, berçários e hotelzinhos não têm autorização para funcionar. Em relação a cinema, circo, teatro, continuam também sem autorização para funcionar. A partir do dia 25 de setembro, pequenas apresentações artísticas, como por exemplo voz e violão, terão autorização para funcionar em espaços com capacidade para 100 pessoas no máximo e seguindo todos aqueles protocolos, aquele trio de protocolos básicos que a gente já conhece. Uso da máscara, uso do álcool em gel e o distanciamento social. Essas são as principais informações. Nós vamos trazer outros detalhes logo mais à noite no Jornal do Estado. Sérgio, é com você no estúdio. É isso, Tamires. Vamos repercutir então mais tarde. Muito obrigado pelas informações. Foi ao vivo essa transmissão dessa coletiva. Tudo o que aconteceu nós vamos até entender um pouco mais com o tempo, refletir a respeito. O que me chama a atenção também é o reaproveitamento dos leitos de UTI. Como acontecerá esse processo de reutilização? E por aí vai. Tanta coisa. 12h31.